Queremos que Deus abençoe a sua vida de uma forma abundante e especial. Até o nosso próximo encontro. Olá, professores e alunos da Escola Dominical, uma grande satisfação estar de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 13, a volta de Cristo. O nosso texto bíblico básico está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículos 13 até o versículo de número 14. Acompanhem comigo essa leitura. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. O texto áureo está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi tão claro na duração do seu ministério, afirmando o fato da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno à terra. Não há como abrir mão desse ensinamento bíblico, porque ele é fundamental à nossa compreensão das Escrituras e ao nosso desenvolvimento de uma fé madura e sólida. Jesus voltará um dia para arrebatar a sua igreja e assim ele colocará um ponto final na vida humana, na história da humanidade. O tópico de número 1 da nossa aula tem como título: Por que estudar a doutrina da segunda vinda de Cristo? Por que razão? Por que motivo devemos estudar esse tema tão recorrente nas Escrituras Sagradas? É muito simples. O assunto ocupa um lugar de destaque na Bíblia Sagrada. A cada 23 versículos da Bíblia, nós temos uma menção do arrebatamento, do retorno de Cristo à Terra. Há aproximadamente 300 menções nas Escrituras Sagradas sobre o arrebatamento. Jesus pessoalmente falou diversas vezes que um dia o Filho do Homem voltará à terra para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que haviam se arrependido dos seus pecados e os seus nomes registrados no livro da vida. Mas eu vou colocar aqui algumas razões por que devemos estudar este tema. Em primeiro lugar, porque ele é uma chave ao entendimento das Escrituras Sagradas. Por causa da sua recorrência no texto bíblico, ele se torna uma chave para a compreensão das Escrituras como um todo. Nós não podemos entender bem a Bíblia se ignorarmos, se extrairmos este assunto, este tema tão vital, à compreensão dela como um todo. Em segundo lugar, porque o arrebatamento da igreja se constitui na esperança dos salvos. A igreja do Senhor tem esta grande esperança de que Jesus um dia voltará nas nuvens. Ele atrairá a si aqueles que foram salvos.
Você pode encontrar essa verdade em vários textos das Escrituras. Por exemplo, você pode ler 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9, até o versículo de número 13. Esse texto é enfático em falar que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Em terceiro lugar, porque é um incentivo ao desenvolvimento espiritual. Jesus disse que nós devemos estar sempre apercebidos, porque o dia do Senhor, ele virá como o ladrão que vem à noite, ou então como o relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Tudo vai acontecer num piscar de olhos. Jesus contou, por exemplo, a parábola das 10 virgens para nos ensinar que devemos estar em permanente estado de alerta, de vigilância. E esse estado de vigilância, esse estado de alerta é que nos permite um desenvolvimento continuado da nossa fé cristã. Nós devemos continuar na prática do bem. Nós devemos continuar exercitando a nossa salvação pela oração, pela consagração pessoal, pelo exercício da nossa fé, e assim nós estaremos crescendo espiritualmente em decorrência desta grande verdade, que Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. O tópico de número 2 da nossa aula tem como título o cenário da segunda vinda de Cristo. Os sinais que precederão a vinda de Jesus estarão aqui no mundo. Jesus, quando falou do arrebatamento, ele não deixou os seus seguidores num vácuo, sem informações. Ele traçou um perfil do mundo que seria o cenário para seu retorno à Terra, para a sua segunda vinda à Terra. E nós encontramos este cenário nesse texto que acabamos de ler, isto é, Mateus capítulo 24, versículos 3 até o versículo de número 14. E esse texto nos informa que, em primeiro lugar, o mundo no qual Jesus voltará será um mundo repleto de falsos cristos e de falsos profetas. Este é um sinal já cumprido hoje em dia. Nós estamos vivendo num mundo de falsos ensinos, falsos líderes espirituais e falsos profetas. O segundo sinal é a relação de antagonismo entre as nações. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o mundo no qual Jesus voltará não será um mundo onde a paz estará selada, estará estabelecida, mas será um mundo em que as nações estarão em conflito. E hoje em dia nós temos exatamente esse quadro. Existem, por exemplo, em torno de 30 guerras acontecendo hoje, só no continente africano. E nós não prestamos atenção nisso porque olhamos apenas para o Oriente Médio, ou então o antagonismo entre as grandes nações do mundo. Mas a relação entre os países está longe de ser uma relação de paz. É, antes de tudo, uma relação de conflito e de antagonismo. Vivemos o tempo inteiro em pé de guerra. O terceiro sinal é o caos social. A terra seria tomada de fome. O texto diz que o pecado vai se multiplicar de uma forma assustadora. O texto diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ao final de tudo, haverá a manifestação do anticristo. É isso que Paulo diz, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O final, o ápice desses sinais presentes no mundo no qual Jesus voltará é a manifestação do anticristo. As nações se coligarão em torno de um homem pretensamente possuidor da solução de todos os problemas da humanidade. E as nações do mundo, elas se coligarão com este homem. E este é o grande sinal de que Jesus
está para voltar. Quando estudamos escatologia, por exemplo, é isso que nós encontramos. Haverá uma reunião das nações em torno do anticristo e ele enganará as nações. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, leva consigo os seus fiéis, os seus servos, e será estabelecido aqui na terra um período de 7 anos de grande tribulação, divididos em 2 partes de 3 anos e meio cada. Na primeira parte, isto é, nos primeiros 3 anos e meio, até os judeus acompanharão o anticristo, e no final desse período eles romperão com ele. E então a terra terá um segundo período de 3 anos e meio de grande tribulação, em que esse anticristo, o homem do pecado, conforme Paulo chama em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 4, ele arregimentará as nações contra Israel, ameaçando Israel de ser extirpado na face da terra. Então o Senhor se manifestará no Monte das Oliveiras e colocará um ponto final nas operações desse homem maligno, vencendo-o e prendendo e colocando debaixo de grilhões. E será estabelecido então um período que a Bíblia chama de o milênio, 1000 anos em que Satanás estará preso e a sua operação não será vista aqui na terra. O tópico de número 3 da nossa aula tem como título a indiferença em relação à segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, nós vivemos num mundo extremamente voltado para o racionalismo. As questões voltadas para o arrebatamento da igreja, elas devem ser aceitas pela fé. Uma mente que usa apenas o aspecto racional não conseguirá aceitar esse ensinamento vital para o desenvolvimento da espiritualidade e para a salvação do indivíduo. O racionalismo, ele bate de frente com as grandes verdades das Escrituras Sagradas. Além disso, nós temos o problema de ensinos errados e imaginosos a respeito do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo à terra, que se constitui num obstáculo a este ensino e produz indiferença nos corações. Além disso, a falta de regeneração. Um coração não regenerado terá grandes dificuldades em aceitar que Jesus, que viveu aqui entre os homens e que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia, um dia voltará. Mas as Escrituras Sagradas assim o afirmam: Jesus um dia voltará para arrebatar os seus, para colocar um ponto final nessa existência e levar consigo todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O tópico de número 4 da nossa aula fala sobre o objetivo da volta de Jesus. Por que ele voltará? Ele voltará para cerrar as cortinas da história da humanidade. Segundo, ele voltará para cumprir as suas promessas. Terceiro, ele voltará para buscar os salvos. É isso que ele disse no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Esta é uma verdade que não pode ser ignorada, que não pode ser alijada das Escrituras Sagradas. Estamos chegando ao final da nossa aula e do nosso curso. Nós estamos muito felizes, contentes por oferecer a você essa ferramenta em 13 lições a respeito das dimensões do ministério de Cristo. Nós esperamos que esse material abençoe a sua vida e te motive a ensinar as Escrituras de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficiente. Que você, então, use esse material da melhor forma possível e também abençoe a vida daqueles que serão os seus ouvintes, os seus alunos. A editora Central Gospel agradece penhoradamente a oportunidade de poder oferecer a você esse instrumento, essas 13 lições ministradas aqui. Que Deus te abençoe. Queremos contar sempre com as suas orações e a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.